Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmom, Salmom gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Hoje celebramos o aniversário da Virgem Maria, o dia do seu nascimento. Essa data, que é celebrada desde a antiguidade, ela tem um vínculo importante com a Imaculada Conceição, porque a partir desta data foi colocado o dia 8 de dezembro como o dia da concepção de Maria. Por isso que hoje celebramos aquela que veio ao mundo para realizar a obra de Deus, aquela que veio ao mundo como obra-prima de Deus, aquela que veio ao mundo para ser colocada no lugar de Eva, aquela que é a mãe da humanidade antiga, que gerou a humanidade. Agora Maria é aquela que é a mãe da nova humanidade, daqueles que são restaurados em Cristo. Por isso que nós vemos no texto sagrado de hoje essa genealogia de Jesus, onde nós vemos essa genealogia que ela vai culminar na pessoa de José, que é da descendente de Davi. Maria, ela recebe essa união com a família de Davi através de José, para que o filho que ela traz no seu ventre seja considerado filho de Davi.
por isso que nós vemos também, dentro dessa realidade das genealogias, nós vemos 3 blocos de 14 gerações, onde esses blocos eles representam os munus, o munus sacerdotal, o munus régio e o munus profético. Assim nós vemos, de Abraão até Davi, representa o munus sacerdotal. De Davi até o exílio da Babilônia, o tempo régio, o munus régio. E do exílio da Babilônia até o próprio Cristo, o munus profético. Porque assim nós vemos a condução da história da salvação. Deus que fala face a face com o seu povo através dos patriarcas na antiguidade, Abraão, Jacó, depois Moisés. E assim nós vemos, Deus que se aproxima do seu povo para relacionar-se com o seu povo, para se aproximar do seu povo. Deus que vem ao encontro do seu povo para ser presente e caminhar junto com ele. Depois nós vemos o tempo régio, o tempo onde ali o povo, ele quis um rei para guiar o povo de Israel. Deus assim exortou que ele era o seu rei, mas o povo mesmo assim quis ser como as nações pagãs e se distanciou daquele que realmente é o rei de Israel, que é o próprio Deus. E por isso nós vamos ver que o reino ele vai crescer com Davi e depois ele começa a declinar com a figura de Salomão e dos seus filhos, até chegar à divisão. E depois desse tempo régio, da queda, do exílio da Babilônia, nós vemos o munus profético, onde Deus suscita os profetas para anunciar a verdade, denunciar o erro e reconduzir o povo no caminho da salvação. Esses 3 munus são os munus que Adão e Eva receberam no paraíso. O munus de santificar todas as coisas, que é o munus sacerdotal, o munus de administrar todas as coisas e a si próprio, o munus régio, e o munus profético, a capacidade de transmitir a verdade à sua descendência. Pelo seu pecado, Adão e Eva perderam a plenitude desses munus, mas em Maria e com o Filho de Maria, Jesus Cristo, nós recebemos a restauração desses munus na nossa vida. Maria é esse exemplo, porque Maria, por não ter pecado, Maria, por ter sido preservada do pecado original, ela conserva e manifesta a plenitude desses munus. Maria é aquela que dialoga com Deus face a face. É aquela que recebe a presença do anjo de Deus para anunciar a vinda do Filho de Deus. Como na antiguidade, Deus envia seus anjos para fazer esses anúncios da obra de Deus que aconteceria em meio ao seu povo. E Maria também se realiza isso. Maria é aquela também que tem a capacidade de santificar todas as coisas, porque ela consagrou-se totalmente a Deus, para que tudo na vida dela fosse obra de salvação, unida ao seu próprio Filho. Por isso que Maria diz: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E depois Maria mesmo recebe a profecia do profeta Simeão, que vai dizer que uma espada transpassaria a sua alma. Veja que Maria ela participa da obra redentora de Cristo. E por participar da obra redentora de Cristo, ela também é instrumento desta obra redentora. E tudo aquilo que Maria faz é obra de santidade, é obra de Deus nela mesma. Depois, em Maria, nós vemos esse munus régio acontecendo de uma forma muito sutil e muito plena. Porque Maria, não tendo pecado e sendo preservada do pecado, ela tem um perfeito domínio das suas paixões, um perfeito domínio da sua humanidade.
Por isso que, quando ela não entendia alguma coisa, o evangelista diz que Maria guardava tudo no seu coração. Maria, ela, mais do que medo, mais do que desconfiança, ela tinha uma confiança plena em Jesus Cristo, na obra de Deus, naquele que tinha anunciado aquela obra divina que aconteceria na vida dela. Maria, ela tinha essa entrega, esse domínio total da sua natureza. E por isso nós precisamos aprender com Maria, através das virtudes de Maria, através da humildade, através da sua fé, através da sua temperança, da sua prudência, justiça, através da sua esperança no reino dos céus e da caridade manifesta na sua própria vida, que a vida da Virgem Maria é uma perfeita manifestação do amor de Deus, porque ela faz em tudo a vontade de Deus. E por fim, o munus profético. O munus profético se manifesta em Maria principalmente nas bodas de Caná, porque nas bodas de Caná Maria diz uma palavra que é o mandamento da Virgem Maria: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Esse é o munus profético, porque Maria, ela nos indica, nos anuncia a verdade. Fazer tudo aquilo que Jesus quiser significa fazer a vontade de Deus. Ela aponta, anuncia a verdade, porque Cristo é a verdade. Ela também, com esse mandamento, denuncia o nosso erro, porque quando ela nos pede para fazer tudo aquilo que Jesus Cristo disser, ela também está nos dizendo para que a gente morra, para que a gente renuncie à nossa própria vontade. E por fim, ela sempre nos aponta o seu Filho, para que nós possamos ir até Ele, para alcançar as graças necessárias para a nossa vida. Essa é a vida da Virgem Maria. Por isso que ela é digna de ser celebrada nesse dia em que comemoramos o seu nascimento, porque o nascimento da Virgem Maria para este mundo é a certeza do nascimento do Filho de Deus, para que nós possamos nascer para o mundo futuro, que é o reino dos céus, a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.